Olá, seja bem-vindo! Hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial. Cada mulher em sua fase tem a beleza e o desafio de cada ciclo. E hoje vamos falar sobre menopausa. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Vitor, ginecologista, que vai esclarecer tudo sobre menopausa para trazer mais qualidade de vida para você, mulher. Dr. Vitor, seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite. Nós que agradecemos por estar aqui conosco. Vamos falar sobre esse assunto, né? Menopausa é um assunto tão falado, que gera muitas dúvidas, que mexe muito com a autoestima das mulheres, e vai ser um ótimo bate-papo, né, para a gente falar sobre isso e dar também mais esperança para elas e qualidade de vida, né, doutor? Com certeza, é um tema muito comum e frequente, né? Tem muitas dúvidas. E vamos começar pela pergunta clássica, né? O que é menopausa e em que fase isso acontece? Menopausa é a última menstruação da mulher, né? E isso ocorre porque toda mulher chega a uma determinada idade que ela os ovários param de produzir os hormônios femininos. Sim. E isso acarreta com a menopausa, que é a última menstruação da mulher. Em qual idade isso ocorre? Cada mulher é numa idade, mas a média é de 46 a 52 anos. A maioria das mulheres entram na menopausa neste período. O que é climatério, doutora? Essa palavra gigantesca, assim, o que significa climatério? O climatério é o período que antecede a última menstruação da mulher. É o período que os ovários já estão diminuindo a produção do hormônio feminino. E neste período que começam os primeiros sintomas. O que a mulher sente nesse período? Ela sente, os mais frequentes é o fogacho, que é um calor que vem repentinamente, cansaço, às vezes irritabilidade, fadiga. E esses sintomas eles se iniciam nesse período e se intensificam após a última menstruação. Então o climatério é esse período que antecede a última menstruação. Mas vamos lá. Como que a mulher reconhece que ela está no climatério? É a partir dos 40 anos ou não tem nada a ver essa questão da idade? Não, a idade é porque cada mulher entra numa determinada idade. A média a maioria das mulheres entram entre 46 e 52 anos. Tem uma dúvida sobre, por exemplo, a primeira menstruação. Suponhamos que a mulher ali, ela ficou menstruada aos 15 anos, tem outras mulheres que tem a primeira menstruação aos 9 anos. Então, cada mulher começa a ter a primeira menstruação numa determinada idade. Isso. Essa fase, né, vamos dizer assim, isso influencia para entrar na menopausa? Por exemplo, quem entrou aos 15, por exemplo, ela entra mais tardiamente ou não tem nada a ver? Não, tem essa associação sim. Geralmente quem começa a menstruar mais cedo tende a entrar na menopausa mais cedo. E tem outro fator, que é o fator familiar. Geralmente acompanha muito a mãe. Então, claro que não é uma regra, sim, mas geralmente esses fatores influenciam sim. Muitas vezes, algumas meninas ficam menstruadas aos 9 anos, outra aos 15 anos. Então, isso quer dizer que ela vai entrar na menopausa mais cedo. Mais cedo. Não dá para prever exatamente quando. Mas tende a ser mais cedo. E aí uma forma dela reconhecer isso é quando ela entra no climatério. No climatério. Ela começa com os primeiros sintomas. Começa a ter os calores, sente calor. Isso. Da insônia também? Insônia, alteração do padrão do sono é muito frequente, né? Irritabilidade. Insônia, acordar várias vezes durante a noite, às vezes acorda com calor. Isso tudo é o período do climatério. São sintomas que levam depois à última menstruação. Que antecedem a última menstruação. E além dos fogachos, um que é muito comum é a queixa da queda da libido, né? A pessoa tem menos vontade de ter relação, sente também quando tem relação, um ressecamento vaginal, que às vezes provoca dor e atrapalha o ato. Isso traz vários problemas na questão do relacionamento com o marido e tem tratamento. Então, e a própria mulher mesmo também, ela se cobra com relação a isso? Ou não? Às vezes sim, às vezes não. O que a gente vê mais frequente é o marido tá cobrando
e ela se sente mal com aquela cobrança porque ela não está tendo libido nenhum. Doutor, você tocou num assunto muito importante, porque essa questão da sexualidade, de repente, né, cada caso é um caso, mas isso pode trazer transtornos para a vida do casal, principalmente se o homem não estiver por dentro dessa situação da vida da mulher, né? Porque exige muita compreensão e saber também que tem que ser, precisa de cuidados específicos neste momento e não uma cobrança, né? Isso acontece muito, né? Mas não só do marido, da própria mulher, né? Porque ela auto se cobra. As mulheres têm culturalmente a tendência de achar que isso é um período normal, que ficar assim é normal. Então elas mesmo acabam não... Ficar assim não, como? Ficar com baixa libido é normal. Elas acham que isso é um período, muitas, né? Não são todas, Sim. mas muitas acham aquilo uma coisa natural e não procuram ajuda, né? Entendi. E às vezes é muito comum ter muito problema no relacionamento durante esse período. E o que a mulher pode fazer nesses casos? Pois é, existe vários tratamentos, né? Tanto com reposição hormonal, como outros medicamentos que não são hormônio, para poder resolver essa situação. Outra queixa muito frequente é a irritabilidade. Fica muito sem paciência, principalmente com o marido, com os filhos. É um sintoma que nem sempre é associado com a menopausa. Às vezes porque está muito estressada, está muito ansiosa, e às vezes é um sintoma da própria menopausa. Doutor Vitor, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque ao longo da vida das mulheres, algumas, eu não vou dizer que são todas, mas algumas sentem o tal chamado TPM, tensão pré-menstrual. Então a mulher ali, às vezes, uma semana antes de vir a menstruação, ela fica irritada, muda de humor, outras choram muito, outras já não querem conversa, e depois que vem a menstruação, esse período cessa, a mulher fica normal. Depois volta de novo a repetir. Quando a mulher entra na menopausa, essa TPM, ela tende a aumentar ou não tem correlação? Não, a TPM ela é mais um pico hormonal que tem no período antes da menstruação. Já na menopausa ela tem, na verdade, uma oscilação hormonal. Então tem momentos que o hormônio está mais alto, outros momentos ele está mais baixo. Essa oscilação que causa a alteração do humor. E isso, então, que interfere no comportamento da mulher, na irritabilidade. Na irritabilidade, que muitas vezes, eu tô com depressão, tô ansioso, mas na verdade às vezes é só questão hormonal, não é causas psiquiátricas, psicológicas. Sim. Doutor Vitor, geralmente a menopausa, ela ainda é considerada um tabu? As mulheres têm dificuldade de falar sobre os sintomas, sobre o que está sentindo, quando chega no consultório? É muito frequente. Geralmente elas falam quando a gente pergunta, mas geralmente a mulher ela tem uma dificuldade de falar dos sintomas. Às vezes por vergonha, às vezes por achar que aquilo é normal, que não, como é normal não precisa falar. Então é muito comum, sim. Mas acredito que a grande maioria das vezes deve ser por vergonha, não? De sentir... A grande maioria das vezes é vergonha e achar que aquilo é comum, mas muitas das vezes é vergonha. Então, gente, é muito importante então que a mulher fale sobre isso, né? Que ela é um autocuidado, né? Por si só dela mesma. Então, falar sobre os sintomas da menopausa é muito importante, até para que o médico possa fazer um diagnóstico, né? De acordo para poder fazer um tratamento e melhorar a qualidade de vida e a autoestima dessa mulher que fica comprometido nesse período da vida dela, né, doutor? E tem atualmente tem diversos tratamentos para todos esses sintomas. Então, assim, eu falo, só sofre hoje quem quer. Então, o sofrimento na menopausa... só para quem quer. É só para quem quer. Então, não precisa ficar preocupado com a menopausa como o bicho-papão. Não é nenhum bicho-papão, não. Hoje... a mulher pode ter a vida normal na pós-menopausa. E quais são os recursos, né? Quais são os tratamentos para ajudar a mulher nessa fase da vida? Isso é muito importante. O tratamento não é só remédio, né? O tratamento do período a mulher tem que saber que ela está entrando numa nova fase da vida.
E ela tem que ter cuidado com várias coisas, com alimentação, porque no período da pós-menopausa ela tende a ganhar peso, porque o metabolismo fica mais lento. Então é um conjunto de fatores que ela tem que atuar na questão. Mesmo ela fazendo atividade física, ela ganha peso, assim? Ela fazendo atividade física, ela tem menos resultados. Ou seja, ela malha e não consegue ganhar massa muscular. Né? Ela malhando, ela vai evitar de ganhar o peso, mas a questão de ter resultados, principalmente na questão muscular, fica mais difícil. Entendi. Então, o tratamento da menopausa são vários fatores: atividade física, melhorar a alimentação, a questão do descanso, do sono. Ela tem que diminuir um pouco o ritmo. O sono ele é fundamental em todos nesse os período, aspectos. Né? Em todo período da vida é importante, mas da menopausa muito mais. E associado a isso, aí você entra com a reposição hormonal. O que é? Você vai usar o hormônio que o seu ovário parou de produzir, que são os hormônios femininos. De que forma é feito a reposição hormonal? A reposição hormonal ela tem atualmente várias formas. Né? Pode ser feito com comprimidos, né? Com remédio comprimido. Hoje existe com cremes, você passa o creme na pele e ele absorve pela pele. Tem os implantes hormonais, que são pequenos, que as mulheres conhecem muito como chip. Colocam, mas na verdade é um implante hormonal, é um tubinho que tem hormônio dentro e aplica no bumbum. E o hormônio que vai ser utilizado na reposição, as doses, aí varia de cada caso. Né? Cada caso tem que avaliar para saber qual a dose que aquela mulher vai usar, qual o hormônio que ela vai usar. Existem os hormônios sintéticos, existem os hormônios bioidênticos, que são os que são mais parecidos com o natural, e aí é avaliado de caso a caso. É mito ou verdade que algumas mulheres sentem receio de fazer reposição hormonal porque ouvem dizer que fazer reposição hormonal ela pode acarretar em câncer? Isso é verdade ou um mito? A reposição hormonal, ela pode aumentar um pouco o risco de câncer de mama, mas esse risco é muito baixo. Né? Então, em média, de cada 10 mil mulheres que não fazem reposição hormonal, 30 vão ter câncer de mama. Isso significa? E se você pegar 10 mil mulheres que usam reposição hormonal, 32 vão ter câncer de mama. Então existe um aumento, mas ele é quase que insignificante. Então não é uma coisa que tem que se preocupar. Mas no caso... E em caso de outros cânceres, ele até diminui. Por exemplo, a mulher que faz reposição hormonal tem menos risco de câncer de ovário, menos risco de câncer de útero. Né? Então ele causa uma proteção para outros cânceres. Sim, e principalmente câncer de ovário, que é bem agressivo, né? Câncer de ovário, câncer de intestino também. Quem usa hormônio tem menos câncer de intestino. Sim. E em quais casos não se deve usar o hormônio? Que não se deve usar. Mulher que já teve câncer de mama ou está em tratamento de câncer de mama e deve evitar hormônio. Mulheres que com histórico de trombose ou que tem alguma alteração de doença do sangue, né, que chamam coagulopatias, que são doenças que predispõem a ter trombose. Aí é uma das contraindicações de fazer reposição hormonal. Doutor Vitor, nós falamos do medo das mulheres, né, em estar usando a terapia hormonal devido a ter câncer, mas você deixou bem claro sobre isso agora. A partir do momento que a mulher começa a usar a terapia hormonal, né, nesse caso com as dosagens corretas, com o tratamento médico adequado, quais são as chances aí de melhora na qualidade de vida da mulher? Melhora muito a qualidade de vida, né? Então o que a gente vê muito frequente é assim, a mulher fica com medo de começar a fazer reposição por causa desses mitos que tem sobre câncer. Mas a hora que começa, ela não quer mais parar. Aí depois ela... Aí melhora a autoestima. Melhora a autoestima, melhora a questão da sexualidade, dá uma melhora importante, a questão da disposição, do sono, melhora a qualidade do sono, o alívio dos calores. Então melhora muito o bem-estar.
Ótimo. Então, quer dizer, melhora a qualidade de vida da mulher, né? Alguma outra consideração que deseja fazer? Algum recado aí para as mulheres que estão na menopausa, né? Ou que já passaram por ela? Algum recadinho? Eu acho que o principal é essa questão das mulheres saberem que não é normal ter toda essa queda do bem-estar, não ficar achando que isso é assim, que minha avó foi assim, que minha mãe foi assim, então eu tenho que ser assim. Hoje a medicina evoluiu muito, tem diversos tratamentos, a mulher pode passar por esse período muito mais tranquilo e ter qualidade de vida até quando ela viver. Ótimo. Doutor Vitor, eu quero te agradecer, tá? Depois nós vamos conversar sobre outros temas. Você é convidado nosso para estar aqui novamente para a gente falar sobre outros temas e esclarecer aí mais sobre saúde da mulher, porque é muito importante. E eu te agradeço muito por ter aceitado o nosso convite e vir aqui até hoje. Eu que agradeço a oportunidade, só chamar que venho com o maior prazer. Obrigada, Dr. Vitor, pela sua presença, e para você aí de casa, os nossos agradecimentos por ter nos acompanhado, e fica aí a sugestão para vocês enviarem perguntas no e-mail que o Dr. Vitor irá esclarecer para vocês, e claro, também outros temas de interesse para que possamos trazer para vocês esclarecimentos para que possa melhorar aí a sua qualidade de vida. Obrigada pela companhia e até mais!